Olá, alunos, aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios de Física 3 do tópico corrente, resistores, potência e tensão. Vamos lá então para a correção desses exercícios. Então nós temos aqui no exercício 1 um resistor de 80 volts. Vamos tirar aqui os dados. V é volt, 80. Percorrido por uma corrente de 5 A, corrente elétrica, se mede em ampere, 5A. Calcular a resistência desse resistor. A resistência é R. Temos algumas equações que envolvem o R. Podemos usar V igual a R vezes I, ou podemos escrever como R igual a V dividido pelo I. Nesse caso, nós teremos R igual a V, que é 80, dividido pelo I, que é 5. Você vai fazer a divisão de 80 por 5. Dando então 16. A unidade de resistência é o ohm. E aí nós usamos o símbolo ômega. Essa é a resposta da questão 1, calcular a resistência desse resistor. Na questão 2, nós temos uma resistência R igual a 4 ohm e uma corrente elétrica I igual a 8 amperes. Calcular a tensão. Tensão é o mesmo que volt, voltagem. Então nós vamos calcular o volt usando V igual a R vezes I, onde V fica o 4 vezes 8. O que nós vamos ter aqui? 32, e V se escreve em V. V é volt. Algumas fórmulas usam U, que é a mesma coisa que V. Na questão 3, uma serpentina de aquecimento, pode ser uma resistência, um aquecedor, ligado em 110 V. Esse V é volt. O volt aqui, 110. Consome 5 A. Esse ampere é a corrente elétrica 5A. Determine a resistência dessa serpentina. Queremos calcular o R. Já sabemos que R pode ser escrito como V dividido pelo I. R fica o V, 110, dividido pelo I, que é 5. Isso aqui vai dar 22, e aí vamos escrever ômega, 22 ohm. Se lê assim a resistência. Na questão 4, nós temos o filamento de uma lâmpada e a resistência dessa lâmpada é o R. A resistência dela, 240 ômega, 240 ohm. Determine a intensidade da corrente. A intensidade é um valor de quem? Da corrente, a corrente elétrica. Quero calcular o I, corrente elétrica, que se desloca por ele, sabendo que a DDP, observa bem, DDP é o mesmo que volt, o mesmo que tensão, então aqui é 120 volts. Se V é igual a R vezes I, nós temos que o V é o 120, a resistência é o 240, estamos procurando o I. Esse 240 vai passar dividindo, ficará 120 dividido por 240. A corrente elétrica que vai percorrer essa lâmpada é de 0,5 e a unidade ampere. Então a resposta 0,5 ampere. Na questão 5, num cabo de resistência de 8 ohm circula uma corrente de 0,25 ampere. Então eu tenho aqui resistência 8 ohm, corrente elétrica 0,25 ampere. Determine a DDP. DDP é o mesmo que volt. Quero calcular a voltagem aqui, que é o R vezes o I. Vou pegar o R, que é 8, vezes a corrente 0,25. Isso vai me dar uma voltagem de apenas 2 volts. Lembra de colocar as unidades no final. V é V, R é ohm, I é ampere e o P, a potência é watts. Na questão 6, nós temos uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o I se mede em ampere, 0,5,
que flui por um resistor de 10 ohm. Esse resistor, 10 ômega. A DDP entre as extremidades desse resistor em volts é igual a quanto? Eu quero saber então a DDP, quero saber os volts. É como se a gente tivesse então aqui uma resistência ligada a uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha ou uma outra fonte. Essa fonte é o volt. Aqui eu tenho resistência. E por esse fio aqui circula uma corrente elétrica que a gente chama de I, em ampere. Então eu vou usar V igual a R vezes I novamente, e vou ter meu R, que é 10, vezes 0,5 ampere, o que vai me dar 5 volts de tensão. Na questão 7, temos um ferro elétrico. Aqui aparece a potência. A potência desse ferro a gente chama de P. Potência se mede em watts, às vezes pode estar escrito em quilowatt. Ligado a uma tensão, já sabemos que tensão é o volt, 110. E queremos calcular na letra A corrente elétrica, que é o I, o ampere. E na letra B, queremos calcular a resistência R do ferro. Então, eu tenho algumas equações que envolvem o P. Vou lembrar para vocês aqui. Eu tenho P igual a V vezes I. Eu tenho P igual a V ao quadrado dividido pelo R. E também temos P igual a R vezes o I ao quadrado. Além da equação do V, que é o R vezes o I. Como a gente quer calcular a corrente elétrica a partir do P e do V, nós vamos usar P igual a V vezes I, onde o meu P aqui é 2.200, o V é 110 e vamos determinar a corrente. O que vai ficar 2.200 dividido por 110. Esse será a corrente elétrica. Divide aí e verifica quanto vai dar. A resposta então dará 20. Como a gente está procurando a corrente elétrica, esse 20 é ampere. Agora a gente quer calcular na letra B a resistência. Essa resistência, na letra B, eu posso aplicar na fórmula do P, V ao quadrado sobre R. Eu posso aplicar na fórmula do P, R vezes I ao quadrado. Mas a mais fácil é usar V igual a R vezes I, ou, como vocês já viram lá na explicação, R igual a V dividido pelo I. Vou pegar o V, que é o 110, e vou dividir pelo I, que eu encontrei, que é o 20. Vamos dividir aí o 110 por 20. Obtemos como resposta 5,5. Então, eu vou ter aqui 5,5. Isso é ohm. Se você usasse P igual a V ao quadrado dividido pelo R e usar o 2.200, o 110, iria achar o mesmo 5,5. Então aqui as duas respostas, 20 ampere e 5,5 ohm. Na questão 8 nós temos um resistor de 20 ohm, R dele vale 20, com uma fonte de tensão, que é o V, igual a 600. Qual a potência? A potência é o P. Você pode fazer usando aquelas equações. Eu posso fazer usando P igual a V ao quadrado dividido pelo R. Eu não vou encontrar o I para poder calcular depois o P. Vamos ver aqui, ó. O V é 600 ao quadrado dividido pelo R, que é 20. Faremos aí 600 ao quadrado, 600 vezes 600 dá 360.000. Dividido pelo 20. E aí vamos achar a potência. Dividido por 20 dá 18.000. Essa potência de 18.000, ela é W, watts. E como 1 kW equivale a 1.000 watts,
Também podemos dizer que isso aqui é 18 kW. Alguém pode ter feito a conta calculando primeiro na fórmula do V igual a R vezes I, dessa maneira aqui, ó. Você tem o V que é 600, o R que é 20 e vai achar o I, o que vai ficar 600 dividido por 20. Vamos dividir aqui para ver. 600 dividido por 20 me dá 30. Então eu encontro a corrente elétrica, 30 amperes. Depois, como eu quero P, eu posso usar P igual ao V vezes o I. Eu vou pegar o V, que é o 600, o I, que é o 30, e vou fazer 600 vezes 30, e a resposta dará 18.000 watts. Então, também é válido. Eu usei primeiro a da esquerda diretamente, mas quem quiser fazer desse método, faz duas contas, também dá certo. Aqui na questão 9, nós temos para calcular na letra A, usando V 220 e o P igual a 60, queremos calcular a resistência dessa lâmpada. Observe só, vou calcular sem precisar encontrar o I. Eu vou usar P igual a V ao quadrado dividido pelo R. Eu sei que o P vale 60 e o V é 220 ao quadrado dividido por R. Vou fazer em x aqui. 60 vezes R fica 60R. E 220 ao quadrado é 220 vezes 220. Dá 48.400. Agora eu vou isolar o R e passar o 60 dividindo. E aí vou fazer a divisão aqui. Dividindo 48.400 por 60, isso dá 806,66 ohm. Essa é a resistência de uma lâmpada de 60 watts quando está aqui em São João do Sul, ligada no 220. O que acontece se você pegar essa lâmpada de 60 watts, levar ela para Torres e ligar em uma residência em que a energia é 110? Ela não vai queimar. Queima ao contrário. Se você pegar uma lâmpada que é para ligar no 110 e ligar ela no 220, aí sim ela vai queimar. Aqui eu vou pegar uma lâmpada que é ligada no 220 e vou acender ela no 110. O que vai acontecer? Ela vai ficar mais fraca. Mas quanto mais fraca ela vai ficar? Como a energia era 220 e caiu para 110, a potência era 60, ela vai diminuir para metade, que é 30? Será? Vamos calcular aqui, na letra B, a potência dessa mesma lâmpada, que agora eu sei que a resistência dela é 806,66, só que agora ela está ligada numa voltagem de 110. Vamos usar a mesma equação. P, V ao quadrado, dividido pelo R. Se você calculou o I, aí tem alguns detalhes porque esse I vai se alterar. Então, o V é o 110 agora, ao quadrado, e o R é o que a gente encontrou antes de 806,6, que a resistência da lâmpada, é aquele filamento dela, não muda. O 110 ao quadrado, 110 ao quadrado, é 12.100. Então, eu vou colocar aqui 12.100. E vou dividir isso por 806,6. Dividido por 806,6, eu encontro 15,00. Esse 15,00 é a mesma coisa que 15. E quando a gente encontra potência, potência é watts. Olha só, a lâmpada era de 60 watts no 220. Quando ligamos ela no 110 volts, ela não foi para 30, ela foi para 15. Quer dizer que a potência dela se reduziu a 1/4 da inicial.
4 vezes menor. É isso que acontece com os equipamentos. Se você sair dos 220 e ligar no 110, vai diminuir a potência 4 vezes. Na questão 10, qual a corrente elétrica que atravessa um filamento de uma lâmpada de 120 volts, 60 watts? Volt da lâmpada, 120. Potência da lâmpada, 60. Queremos saber a intensidade da corrente, que é o I, e depois queremos saber a resistência, que é o R. Então eu quero calcular o I, eu vou usar P igual a V vezes I. Meu P, 60, o V, 120, e o I será 60 dividido pelo 120. Isso vai dar 0,5 ampere. Depois, resistência é igual a V dividido pelo I. Resistência é o V, que é 120, e o I é o 0,5. Vai me dar uma resistência de 240 ohm. Então é 0,5 e 240. 0,5 e 240. A letra B não pode ser, a letra C também não, a letra D também não. A opção correta é a letra A, porque 240 é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 no expoente 2. Então, por isso que está certa a letra A. Na questão 11, o chuveiro tem uma resistência R de 10 ohm. Para trabalhar numa voltagem V de 110, e para adaptar ele em 220, mantendo a mesma potência, eu devo usar que resistência? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, qual é a potência desse chuveiro, se ele está ligado nessa especificação? Então eu vou lá, a potência dele, não vou achar o I, vou trabalhar direto com o V e o R. O V é 110 e o R é 10. 110 ao quadrado é 12.100. Dividido pelo 10 vai dar 1.210 watts. O que eu sei agora? Eu sei que a potência do meu chuveiro é 1.210 watts. E eu vou ligar ele agora no 220 volts. Para isso acontecer e funcionar direitinho, quanto que deve ser o R dele? Não vai ser o mesmo R de 10. Vou usar a mesma equação. P igual a V ao quadrado dividido por R. O meu P é 1.210. O meu V agora é 220 ao quadrado. O que eu quero é R. Faço em x, 1.210 vezes R, 1.210R. 220 ao quadrado é 48.400. Vou isolar o R, vou fazer 48.400 e vou passar o 1.210 dividindo. Vamos dividir aí e obtemos como resposta 40. A resistência nova para esse chuveiro funcionar tem que ser de 40 ohm. Então, a opção A é a alternativa correta nessa questão. Lembrando, então, a gente calculou primeiro a potência do chuveiro nos 110 volts, para depois calcular a resistência dele no 220 volts. Na 12, um aparelho elétrico é submetido a uma tensão, ou uma DDP, que é o volt, de 110, percorrido por uma corrente de 10 ampere. Calcule a potência. Potência é P, e P é igual a V vezes I. Eu vou pegar o V, que é 110, e vou multiplicar por 10. Então, 110 vezes 10, 1.100. Potência é watts. Então, a potência é 1.100 watts. Na questão 13, a lâmpada tem 100 volts, 25 watts. Então, lembra que V é volts e o watt é o P, 25. Determine a resistência dessa lâmpada. Então, eu posso calcular, como eu falei para vocês,
diretamente o R sem precisar do I. Mas muitos gostam de calcular o I, então eu posso também usar P igual a V vezes I, onde o P é 25, o V é 100, e eu vou encontrar o I, que fica 25 dividido pelo 100. Se eu encontrar o I aqui, 25 dividido por 100, vai me dar de 0,25 ampere. 0,25. E aí eu posso calcular o R, que é o V dividido pelo I. Eu vou pegar aqui o V, que é 100, e vou dividir pelo I de 0,25. Se fosse por 0,5 dá 200, por 0,25 dá 400. Resposta 400 ohm. Mas lembra que se você usar aqui a equação P igual a V ao quadrado dividido por R e fazer em x, você vai chegar ao mesmo 400 como resposta. E na última questão, que é corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, se a gente for pensar, ela não se alterna. O nome já diz, é contínua. Eu tenho aqui um gráfico, onde nesse gráfico eu vou ter o tempo, ou melhor, a corrente e o tempo. E ele vai ser contínuo. A corrente contínua é chamada de CC ou chamada de DC. Então, isso é corrente contínua. É a corrente que está nas pilhas e baterias. E também a corrente dos carregadores de celular. Aqui é a corrente contínua. Geralmente uma tomada USB libera 5 volts e assim por diante. A corrente alternada, que pode ser o CA ou AC, o gráfico ele já vai estar da seguinte maneira. Você tem uma oscilação. A corrente alternada são as tomadas de 110 e 220 volts. Então aqui eu tenho uma tomada em que a diferença entre o polo positivo e o negativo me dá 220 volts. Corrente alternada. E em cima corrente contínua. Se eu tenho, por exemplo, uma bateria de carro, nós temos o polo positivo, o polo negativo. E a diferença aqui me dá 12 volts. 12 volts, 5 volts, 1,5, corrente contínua, pilhas ou baterias, 220 volts, o 127, que é o padrão que tem agora, é a corrente alternada. E isso, se vocês observarem nos carregadores de celular, vocês vão encontrar lá a inscrição AC, DC. A entrada é AC, 110, 220 volts. E a saída é DC, 5 volts, ou 4, ou 3,7, assim por diante. Ok? Essa é a correção da física. Faça no seu caderno essa correção. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Boa aula e até a próxima.